A maioria de nós já conhecemos ou já ouvimos falar da mecânica quântica e de seus incríveis fenômenos do mundo subatômico. Uma ciência que surgiu por volta de 1920 e que desde então mudou completamente a forma de se fazer ciência no mundo. Mas o que poucos sabem é que a mecânica quântica não tem influência somente na matéria inanimada. De acordo com últimas pesquisas, a vida é fortemente influenciada e coordenada pela mecânica quântica. E para explicar essa inter-relação, existe uma ciência que vem ganhando cada vez mais espaço, a biologia quântica. A biologia quântica, embora já existir há algum tempo, a mesma é dada ainda como uma ciência especulativa, mas que é construída com base em ciências sólidas e com promessa de crescer e explicar muitos fenômenos incompreensíveis da vida. Portanto, podemos dizer que a biologia quântica é a ciência que estuda os fenômenos da mecânica quântica e suas manifestações na matéria animada, ou seja, na vida. Mas só para relembrar as pessoas que estão assistindo a esse vídeo, quais os fenômenos da mecânica quântica? Existem vários, mas vamos citar apenas alguns, dos quais vamos dar alguns exemplos gráficos nesse vídeo com a biologia quântica. Podemos citar 3 dos mais notáveis, como tunelamento quântico, entrelaçamento quântico e efeito onda-partícula. Mas antes de começar a traçar um paralelo entre a mecânica quântica e a matéria animada, que tem vida, devemos relembrar que tanto a matéria inanimada como a matéria animada é formada por partículas subatômicas e que consequentemente darão origem aos átomos, que são os tijolos que constroem toda a matéria que conhecemos no universo até o momento. Agora, podemos voltar ao assunto biologia quântica e descrever algumas relações entre essas duas linhas de estudo. Segundo alguns estudos desenvolvidos na biologia quântica, alguns fenômenos que acontecem com organismos vivos só podem ser explicados pela mecânica quântica ou com os fenômenos descritos por essa ciência. Vamos começar pelo tunelamento quântico, que é o efeito ou fenômeno do mundo quântico do qual uma partícula atravessa uma barreira improvável, ou seja, atravessando para o outro lado, como se tivesse aberto um túnel na barreira. É bom lembrar que o tunelamento quântico é algo corriqueiro, acontece o tempo todo em nosso mundo. Na verdade, é a razão do nosso Sol brilhar. As partículas fundem-se e o Sol transforma o hidrogênio em hélio através do tunelamento quântico. Mas um fato que poucos de nós sabemos é que o tunelamento quântico também ocorre dentro de células vivas. As enzimas, que são catalisadores de reações químicas, ou seja, são biomoléculas que aceleram reações químicas em células vivas. Porém, sempre foi um mistério de como as enzimas realizam esse processo. Com pesquisas nas últimas décadas, se descobriu que um dos truques que as enzimas usam é a transferência de partículas subatômicas, como elétrons e prótons, de uma parte da molécula para outra, pelo processo do tunelamento quântico. Essa pesquisa e constatação foi realizada pela primeira vez nos anos 80 pela pesquisadora Judith Kirman. Mas recentemente, essa pesquisa foi confirmada por um grupo de pesquisadores do Reino Unido. Um outro exemplo do tunelamento quântico em seres vivos é nas mutações genéticas. Porém, ainda existem apenas especulações dessa ocorrência e não certeza, como no caso descrito anteriormente. Sabemos que as moléculas de DNA é composta por 2 fitas espiraladas, ou no formato de uma escada caracol, conhecidas como dupla hélice. Acontece que a união dessas fitas é feita por degraus, conhecido como nucleotídeos, ou bases nitrogenadas, que são ligadas por pontes de hidrogênio. Assim, segundo pesquisas, são os prótons do hidrogênio que funcionam como cola entre as 2 fitas. Acontece que quando as 2 fitas se separam para fazer uma cópia, pode acontecer dos prótons mudarem de posição e ocasionar uma mutação genética. Porém, é apenas uma especulação ainda, mas se tem forte suspeita que o tunelamento quântico exerceria forte papel nos processos de mutações genéticas. Um outro exemplo da mecânica quântica na biologia é a coerência quântica, em um dos mais importantes processos na biologia, a fotossíntese, onde plantas e bactérias recebem a luz solar e usam essa energia para criar biomassa. A coerência quântica é a ideia de entidades quânticas efetuando multitarefas. É a dualidade onda-partícula, é a superposição quântica, da qual falamos em outros vídeos do canal, onde as partículas do mundo subatômico podem estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Porém, há alguns anos atrás, experimentos foram realizados e publicados, onde se constatou evidências experimentais de que a coerência quântica ocorre dentro de bactérias, na realização da fotossíntese. A ideia é que o fóton, a partícula de luz, é capturado por uma molécula de clorofila
e é então entregue ao que é chamado de centro de reação, no qual pode ser transformado em energia química. Porém, se constatou que para chegar lá não segue uma via única, mas sim segue vias múltiplas, para otimizar o modo mais eficiente de atingir o centro de reação, sem se dissipar na forma de calor. É a coerência quântica ocorrendo dentro de uma célula viva. Podemos ainda dar um outro exemplo notável dos efeitos da mecânica quântica em organismos vivos. É um fenômeno que ocorre com pássaros e insetos, que têm a capacidade de se orientarem e navegarem através do campo magnético da Terra. O campo magnético da Terra é bem fraco, praticamente 100 vezes mais fraco do que um ímã de geladeira. Porém, ainda assim afeta a química dentro de um organismo vivo. Embora seja comprovado que os pássaros se orientem pelo campo magnético da Terra, a pergunta é: como eles fazem isso? Porém, existe a teoria de que esse processo ocorre por conta do entrelaçamento quântico. Segundo pesquisas, existe dentro da retina dos pássaros uma proteína chamada de criptocromo, que é sensível à luz. Dentro dessa proteína criptocromo, um par de elétrons estão quanticamente emaranhados. 2 elétrons quanticamente entrelaçados em uma única molécula, dançando uma dança delicada, que é muito sensível à direção em que os pássaros voam no campo magnético da Terra. Ainda são informações especulativas, aguardando a realização de mais experimentos para confirmar se a orientação acontece com base no entrelaçamento quântico. A biologia quântica ainda está dando seus primeiros passos, mas é uma nova ciência que está sendo construída com bases sólidas. Assim, de acordo com esses fatos mostrados nesse vídeo, e com novos experimentos que estão sendo realizados em todo o mundo, a mesma promete nos revelar um mundo biológico de forte relação com a mecânica quântica. Antes se acreditava que os fenômenos da mecânica quântica não se davam com organismos vivos e em ambientes quentes. Porém, as evidências nos mostram que a mecânica quântica está fortemente relacionada com a vida e que pode ditar como a vida evoluiu. Um forte abraço a todos! Deixem uma curtida nesse vídeo e compartilhem o mesmo para que essas informações possam alcançar o maior número de pessoas. Conhecimento é fundamental para construirmos um mundo melhor.